Estamos de volta com o nosso programa Olhos Abertos para você aqui na Rede Premium TV. Lembrando a você que nos acompanha, que pode também, além do cabo, nos acompanhar em tempo real pela nossa plataforma digital redepremiumtv.com.br. Ali você acompanha toda a nossa programação 24 horas por dia. Muito bem, estou aqui com o Francisco Mota hoje e também neste programa especial falando a respeito do desastre de Brumadinho, recebemos o professor Everaldo Gonçalves. O professor Everaldo é geólogo formado pela USP, também foi professor na USP, foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tem diversos livros, artigos publicados, ele que foi também diretor da Eletropaulo e presidente da CPFL, tem ampla experiência e é um especialista de peso que está aqui com a gente falando dessas questões hoje. A você que nos acompanha, vamos retomar um pouco o assunto falando de Brumadinho e você vai ver agora o momento exato aonde a barragem se rompeu. Vamos assistir. Pois é, cenas terríveis, um desastre que realmente é o que esperávamos que nunca mais se acontecesse depois da tragédia que tivemos em Mariana em novembro de 2015 e que a companhia garantiu que nada mais igual a isso voltaria a ocorrer. Professor, aqui falando em palavras claras e objetivas, quem tem culpa nessa situação? Prezado Henrique, telespectadores, uma barragem, quando se rompe, ela não acontece por acaso, e sim por uma série e sequência de fatos. Alguns deles, inclusive, históricos, porque essa é uma barragem muito antiga. Quando a Vale comprou a Ferteco, já existia essa barragem que foi feita a montante. Das barragens que sofreram acidente no mundo, de 100 acidentes, 37 são provocados por barragem a montante, 12 a jusante, 47 por motivos diversos. Neste caso, sem dúvida, há uma sequência de fatos que culminaram no que a gente vê quando o maciço se desmancha no ar, que era sólido, foi por um fenômeno chamado liquefação. A pressão hidráulica é o maior medo que em barragem de terra os engenheiros têm. Uma barragem é uma obra de engenharia feita para que seja segura e não provoque esses danos. Se ocorreu, a gente vai ter que buscar para que não se repitam. Não me atrevo ainda a dizer qual foi o gatilho, o fator principal. Acredito que a Vale do Rio Doce, uma empresa séria, consultores, pode ter havido problemas, pressões, que é normal. Quem faz uma casa, ele aperta o pedreiro, aperta o outro, o alvará de pesquisa, como que se faz a pesquisa, a licença ambiental. Essa licença foi obtida por 10 anos, no final de novembro para dezembro, com uma série de situações, aprovou por 10 anos, e o aproveitamento do rejeito. Esse rejeito é que talvez precisasse ser muito melhor estudado para não ser liberado dessa maneira. Eu, inclusive, posso falar muito à vontade, porque o presidente Temer, querendo melhorar a mineração, ele não conseguiu aprovar o Código de Mineração e fez o regulamento que deu a Lei 9.406. Antes de aprovar, eu mandei uma carta pessoal ao presidente Temer e ele não me ouviu. E saiu um item que beneficiava muitos mineradores, principalmente a Vale do Rio Doce, quase que deixando que estéreo e rejeito pudesse ser aproveitado livremente. E essa barragem seria aproveitada livremente, mas ela precisava, e eu não sei se foi feito, me parece que não, um estudo geológico muito bem feito para saber qual o caminho que ela iria aproveitar. Então, era uma barragem nativa, completamente cheia, não estava seca,
não continha somente sílica, como eu ouvi do presidente da Vale falar que lá só tinha sílica. Não, era uma jazida antropogênica, é isso que me revolta. E perdeu-se a jazida. Por quê? Aproveitou muito. O senhor pode explicar para o nosso telespectador a diferença entre as jazidas? A diferença entre uma jazida natural e antropogênica é que a natural é a natureza que no processo de bilhões de anos gerou a jazida, e essa em menos de 60 anos, jogando o que não era aproveitável, virou minério. É um caso interessantíssimo, mas a lei modificada não poderia ter facilitado que a Vale pudesse vir aproveitar essa jazida sem ter feito a pesquisa. Ocorreu o acidente, gravíssimo esse desastre, com vítimas que não vamos encontrar, certamente, todos os corpos. E não vamos deixar que os mortos enterrem seus mortos. Nós temos que buscar uma maneira para que possamos, passado o rescaldo, que os bombeiros foram os grandes heróis, venham os geólogos agora, façam um mapeamento com cuidado e possamos ver como não deixar essas vítimas perdidas e recuperar esse rejeito. Agora, professor, uma coisa é certa, nós aqui, o Henrique, todos os nossos programas, a gente está aqui para mostrar para a população, né, as falhas. E nesse caso, desse desastre, né, não, sem dúvida nenhuma, professor, nós podemos falar, senhores vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, né, prefeitos, todos têm um pouco de responsabilidade. E é isso que nós procuramos aqui no nosso programa, né, Henrique? Verdade. Chamar a atenção. Não dá mais para brincar. Você que ocupa um cargo público de fiscalização, você precisa cumprir o seu papel. Os políticos pararem de fazer politicagem. Nós precisamos trabalhar na preservação. Preservação, para que não tenhamos um desastre como esse se repetindo pelo país. Professor Everaldo, o senhor foi presidente da CPFL. E nós tivemos essa semana alguns órgãos de imprensa falando de uma barragem que tem em São Paulo, que ela poderia vir a se romper. O que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, eu sou de Limeira, uma cidade que seria afetada por essa barragem, e fui, olha a coincidência, eu fui presidente da CPFL e fiz um belíssimo programa que, infelizmente, não houve continuidade, de retirar o aguapé com uma draga que nós fizemos, a Paulista 1, e desassorear a represa, aproveitando a areia e argila, inclusive, que está assoreando essa represa. Perguntado a mim se essa barragem tem risco, eu acredito que não. Primeiro que ela é uma barragem de concreto e a empresa sempre cuidou bem da barragem. Se existir algum problema, pode ser até areia e argila que está sedimentando a barragem, pode ter chegado perto do barramento e forçando a estrutura, mas isso pode ser feito a recuperação facilmente. Acredito que não haja problema. Muito bem. Mota? Professor, pelo que o senhor colocou aqui, a mineração ela é muito importante, né? O Brasil não pode ficar sem uma empresa como essa, que representa uma economia muito grande, né? Em verba para se investir em tudo, educação, saúde, segurança. Então a mineração ela é muito importante. Mas tivemos lá a perda de muitas vidas. Eu pergunto, né? O que o senhor poderia dizer para a população de Minas, para os brasileiros, o que fazer então, né? O que fazer com a Vale, né? Para conseguir continuar investindo no minério, que é muito importante para o Brasil, para manter o emprego, garantir a vida daqueles municípios. O que o senhor sugere, né, para a Vale? O que o senhor poderia falar? O que nós podemos fazer para pelo menos prestar uma homenagem, né, às pessoas que morreram ali? Nós temos lá o Parque de Iotim, que eu tive o prazer de conhecer a seu convite, né, tão importante para a cultura do mundo, né? Que mensagem o senhor deixaria? Tanto para a empresa, para os investidores. Nós sabemos que a Vale pertence até bancos, né? Existem bancos que são donos, né?
Então, o que fazer, né, para manter essa importante atividade no Brasil? Olha, Mota, Minas não é uma só, Tancredo já dizia, são muitas. Tem as dos Campos, a das Gerais e a das Minas, não é? Nós não podemos tirar as Minas de Minas Gerais porque fecha o Estado. Nesse momento, eu acho que nós temos que fazer com que a Vale volte ao seu ponto original de ser uma empresa de mineração, não uma empresa monetarizada, porque quando a Vale foi privatizada, meus amigos, ela deixou de ser uma empresa de mineração que fazia pesquisa, desenvolvimento, explorava mais bem os recursos minerais, e é quase que um banco, e é controlada por bancos, inclusive um banco oficial, que é o BNDES, que não usou social na Vale até hoje, e tampouco o Bradesco, que é um banco que nós sabemos de toda a sua tradição, mas ele é o controlador da Vale do Rio Doce. Nesse momento, eu acho que nós temos que fazer com que a Vale do Rio Doce continue sendo Vale do Rio Doce e reincorpore o nome que ela tirou. Era Companhia Vale do Rio Doce, hoje é só Vale. Faça uma campanha para assumir que ela vai recuperar o Rio Doce, o Rio Paraupeba, e ponha no nome, não tenha vergonha de se chamar Vale do Rio Doce. E que, em Brumadinho, assuma a responsabilidade, e o Inhotim, que está sendo prejudicado por esse acidente, não tem visita, não sabe, a Vale, que já é uma das mantenedoras do Inhotim, que assuma como o principal mantenedor do Inhotim, faça um pavilhão no Inhotim, esse pavilhão que venha mostrar para a humanidade todos os acidentes de barragem de mineração que ocorreram, para servir de modelo e estudo, para que esse fenômeno não se repita. E que os bancos que estão na Vale também invistam no Inhotim, porque o Inhotim é fruto de uma boa aplicação do dinheiro da mineração. É um empresário, mecenas, que ganhou dinheiro com a mineração e fez, o Mota conhece o Inhotim, aquilo é o paraíso. Verdade. Eu fiz um artigo na Ilustríssima mostrando a dialética do ferro. O ferro sai de Minas Gerais, de Brumadinho, corre o mundo, voltou como vergalhões e está numa estrutura lá, uma situação que você vê, o ferro sai de Minas e volta para Minas, vai voltar a ser pó de ferro, e agora esse ferro enlameou e cobriu os corpos. Nós temos que fazer do Inhotim um bom exemplo da mineração e um monumento para que isso não se repita na humanidade, Mota. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Olhos Abertos. O professor Everaldo veio aqui prestar o seu depoimento, dividir um pouco do seu conhecimento como geólogo, também professor na área, e mostrar todas essas minúcias, todos esses detalhes que envolvem o que a gente está ouvindo todos os dias nas mídias. Infelizmente, professor, a gente não tem mais tempo. Mais uma vez agradeço a sua presença, viu? A presença também do nosso companheiro Francisco Mota, sempre atuante aqui no nosso programa, trazendo os furos do que acontece no nosso país. E também trazemos o que acontece no mundo. Mota, rapidamente. Eu quero dizer boa noite aos nossos queridos telespectadores e dizer que foi uma honra receber aqui o professor Everaldo e, sem dúvida nenhuma, se o professor permitir, iremos trazê-lo em outros programas para que ele fale da importância da mineração na economia e para a vida dos brasileiros. Boa noite, telespectadores. Obrigado, Mota. Obrigado, Henrique. E vou ver se consigo agenda para, numa próxima oportunidade, falar de coisas melhores, não dessa situação aí que comove a todos nós. Muito obrigado. Perfeito. O senhor é sempre bem-vindo aqui na Rede Prêmio, viu? Uma boa noite a você que nos acompanha. Espero que tenha gostado deste programa especial de hoje. Aproveite para compartilhar e abrir os olhos de todos que estão a seu redor. Rede Premium TV, feita para você.